Que Deus os abençoe. Vamos ler a palavra de Deus em Gênesis 3. Gênesis capítulo 3. Onde está escrito: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, damos graça por esse dia, rogamos as tuas bênçãos sobre a tua palavra. Unge os lábios quem vai falar e os ouvidos, os corações daqueles que ouvirão essa mensagem. Nós entregamos esse culto, essa pregação nas tuas mãos, Senhor. Oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar. Vamos falar hoje, por uns momentos, sobre esse assunto, né? Da vida, da morte. O que é a morte? Nós vimos aqui que Deus tinha falado para Adão, né? Para Eva ali: No dia que comer desse fruto, dessa árvore, certamente morrereis. E a serpente veio ali, com engano, como sempre, e disse: Não morrereis. Colocou apenas um não ali. Mas esse não foi suficiente. Apenas uma palavra para causar a morte. Causar a morte. Deus colocou o seu povo, os filhos dele, num lugar seguro. É igual hoje, se um pai souber que uma parede de 5 centímetros vai proteger o seu filho, ele vai fazer uma de 10, de 20 centímetros. Então, Deus sendo pai também, ele queria proteger seus filhos. E ele deu para seus filhos a coisa mais forte, mais poderosa, a maior arma que existe, que resiste qualquer coisa, qualquer ataque, que é a palavra de Deus. Então o homem está protegido somente na palavra. Só existe vida ali na palavra. Mas Satanás é astuto, então ele quer tirar as pessoas de trás da palavra. E é isso que nós vimos aqui. Deus dando para seu povo o maior escudo, a maior proteção que existe. Mas Satanás, astutamente, usando a serpente, o Mombrando pregou a mensagem, a semente da serpente, explicando essa mistura que houve, essa hibridação da raça humana com a raça animal que houve lá no princípio. Essa coisa da evolução da espécie não existe na Bíblia Sagrada. Mas o homem percebe essa coisa, essa ligação do homem com o animal. Mas isso aconteceu o quê? Lá no princípio. Porque a serpente era o animal mais inteligente que havia, a raça da serpente. E você vê ali em Gênesis 3, se você continuar lendo aqui na palavra de Deus, que a serpente, né, essa raça de serpente, ela andava ereta. Era uma raça mais parecida com o ser humano que existia. É o elo perdido que a ciência tanto procura. Mas em vez de ela ceder a alma, ela tinha um lugar até para uma alma. Mas em vez de ceder esse lugar para Deus, ela cedeu para Satanás. E Satanás também queria entrar na raça humana, mas ele não é criador. Então ele não poderia entrar da forma que Deus entrou. Através de uma virgem, porque Deus é criador, Satanás não é criador. Ele é um pervertedor, ele só perverte o que Deus fez. O que é o adultério? É um ato lícito pervertido. O que é uma mentira? É uma verdade, né?
pervertida, torcida de alguma forma. O que é doença? É a saúde pervertida. Então Deus não cria, Ele perverte. Ele simplesmente é um pervertedor. Um pervertedor. Então foi isso que ele fez. Né? Ele ungiu a serpente, entrou na serpente e causou essa queda no mundo. Misturou a semente animal com o ser humano. Hoje isso tudo aconteceu através do quê? De Eva sair detrás da palavra. Então, a nossa única segurança é a palavra. Fora da palavra morreremos. Foi isso que Deus falou. No dia que desse fruto comer, dessa árvore comer, nesse dia morrereis. A turma acha que era uma árvore comum, uma árvore natural. Mas todos sabem que... Qual que é a árvore da vida? Todos sabem que é Jesus Cristo, a árvore da vida. Se a árvore da vida é uma pessoa, é o Senhor Jesus Cristo, é claro que a outra árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, também é uma pessoa. E quem que é essa pessoa? Quem sabe o nome dessa pessoa? Qual o nome da árvore da vida? Jesus. Qual que é o nome da árvore da morte? Satanás. Né? Satanás é a morte. As pessoas falam, mas o culpado foi Eva, o culpado foi Adão. Não. Mas como que não? Não, porque do mesmo modo que as duas árvores estavam lá, está aqui também diante de você. Sempre vai estar diante de você o bem e o mal, o certo ou o errado. E você tem a opção de escolher a morte ou a vida. Não importa onde você esteja, qual ambiente você esteja, sempre vai estar para você ali essas duas árvores. Da vida e a árvore da morte. De qual árvore você vai comer? Então Satanás, ele é astuto, ele quer tirar você de trás da palavra. A única vida que existe está na palavra. Somente um não ali que Satanás colocou, certamente morrereis. Deus tinha falado. Satanás foi e colocou apenas um não ali. Somente uma palavrinha, não. N-A-O-T-I-O. Não colocou mais nada. Não tirou mais nada, somente uma palavrinha que ele colocou ali e causou a morte na terra. Mas Deus falou no dia que comer. Então Deus errou, não errou? Porque Eva não morreu naquele dia. Nem Adão morreu naquele dia. Você esquece que Pedro falou que um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Por isso que o homem sempre morre antes de 1000 anos. O homem que mais viveu na terra foi quem? Quem pode dizer o nome desse homem que mais viveu nessa terra? Viveu 969 anos. Qual o nome dele? Metusalém, não foi? Metusalém. Foi o homem que mais viveu. Mas ele não chegou a viver um dia. Um dia é 1000 anos. Mas o plano de Deus sempre foi que na terra o homem vivesse 1000 anos. Isso um dia vai se cumprir. Onde? No milênio. No milênio o homem vai viver 1000 anos. No tempo ainda, no tempo. Porque depois que acabar o 1000 anos, o milênio, nós vamos adentrar a eternidade. Então acabará o tempo. Mas o plano de Deus sempre foi que o homem vivesse na terra um dia, 1000 anos. Isso vai se cumprir aonde? No milênio. Ali o homem viverá 1000 anos. Então falando de morte e de vida, nós estamos com a mensagem lembrando aqui, vida. Onde ele fala, na sua página 7, versículo 44, 45. E como o salmista estava falando aqui, Davi, Deus sempre trata com o homem somente de acordo com a maneira que sua mente funciona. Agora, Deus tratou com Davi como em pastos verdejantes e águas tranquilas. E assim por diante. Davi ali, depois de ter visto tanta vida, como Deus vivia na árvore, como ele vivia nas flores, como ele vivia na ondulação das águas.
Deus vive em tudo isto, nas águas, nas estrelas, no sol, na natureza. Se alguém já passou por um riacho, onde há pequenas cascatas ali, você ouve aquela constante ondulação, eu posso deitar ali e dormir facilmente. Eu nunca tomei comprimido para dormir na minha vida. Você toma hoje um comprimido. Você tem dor de cabeça, alguma outra coisa, toma comprimido. Ali você vai acostumando com aquilo. Sendo que o seu corpo já produz todas as químicas, todos os remédios que você precisa. É claro que às vezes, né, nós precisamos realmente de remédio, mas nem sempre. Isso se torna um vício. E o remédio sempre é assim, ele cura uma coisa, mas estraga outro órgão seu. Então deixar que nosso próprio corpo faça isso, né, nos cure. Porque você começa a usar remédio, você fica viciado nessas coisas. Já fui tentado fazê-lo várias vezes nas minhas reuniões, quando eu estou totalmente esgotado. Lembra aquela fila eterna que o meu Brando participou? Naquele dia, no começo do ministério? Uma fila ali de oração que não acabava, ele ficou ali de dia e de noite. De dia e de noite, e a fila não diminuía, mas ele queria orar por toda a fila de oração. E ele já comeu um lanchinho e depois não dormia. Ele foi ficando 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, querendo orar por toda a fila. Ele sofreu muito aquele dia. E chegou no 8º dia e ele desmaiou. E aí teve que ir embora. E a fila estava maior do que quando começou. 8 dias sem comer, melhor, sem dormir, né? Ele comia um lanchinho no púlpito. Naquela cidade, acho que é Minnesota, eu acho, algo assim. A eterna fila, né? 8 dias ali. Então eu fui tentado algumas vezes tomar remédio para poder dormir. Mas até agora Deus tem me ajudado, não foi preciso. Mas eu lhes digo, eu creio que é melhor do que todo comprimido para dormir que se poderia encontrar numa drogaria, apenas deitado ao lado de um pequeno riacho, sussurrante, e orar um pouquinho, e agora eu me deito. E apenas me deitar ali, há algo ali que é sossegado, como eu amo isto. E Davi disse aqui, né, minha alma simplesmente tem sede de ti, ouçam. Deixa eu voltar aqui, vamos ver aonde o Mambana está lendo aqui. Vamos ver. Agora eu selecionei hoje, se foi da vontade de Deus, o meu assunto é encontrado no livro de Salmo 63. Agora, ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne se deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Ouça o salmista, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Agora que o nosso Senhor possa adicionar as suas bênçãos a essa palavra. O meu assunto esta manhã é encontrado em vida. 4 letrinhas, vida, V-I-D-A. Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Então ele vai adiante para dizer, porque a tua benignidade é melhor do que a vida. No parágrafo 48, Mambran continua. Agora, não há nada parecido melhor que a vida. Como é que pode ter algo melhor do que a vida? Então vamos estudar um pouquinho sobre vida. E o oposto da vida é o quê? A morte. O que é a morte? Uma perversão da vida. Satanás não cria nada, ele só perverte. Então o que é a morte? A morte é uma criação? A doença é uma criação? Não, a doença é uma perversão da saúde. A morte é uma perversão da vida.
Então tudo que Deus faz não é criação, é uma perversão. Ele somente perverte. O diabo, não Deus, né? Deus é o criador. O diabo é o pervertedor. Agora, não há nada parecido melhor que a vida. O que poderíamos considerar nesta manhã que seria melhor do que a vida? Mas Davi disse: a tua benignidade é melhor para mim do que a vida. Agora, gostaríamos de saber então, a palavra vida deve ter um significado composto. Deve significar mais do que uma coisa. Vida, ela mesmo significa uma existência. Uma existência. Então o que é morte então? Se vida é uma existência, o que é morte? Morte é quando a pessoa deixa de existir. A pessoa deixa de existir. Então você lendo ali na Bíblia, por favor, acha para mim aqui um versículo aqui. Apocalipse 3. A segunda era da igreja. Qual que é a primeira era? Éfeso, Esmirna, então. Acho-me o último versículo de Esmirna aí. Apocalipse 3, falando assim: aquele que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Como então que, se vida quer dizer existência, uma existência, a morte quer dizer o quê? Quando algo deixa de existir. Então como que Satanás e os incrédulos vão viver eternamente no fogo, no inferno? Sendo que fala ali, o que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Eu quero que você encontre isso para mim na segunda era, tá, filho? A primeira é Éfeso, a segunda é Esmirna. Você vai encontrar aí carta à igreja de Éfeso, depois carta à igreja de Esmirna. No finalzinho da era de Esmirna está essa promessa para os vencedores. Quem vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Então, gente, todos que for para o inferno vão sofrer no inferno. Satanás vai sofrer muito. Deus é um Deus de julgamento, de juízo. Mas eles não podem viver eternamente, porque fala ali o dano da segunda morte. Nosso assunto aqui hoje é o quê? É morte, é vida e morte. A lei do contraste. É a lei do contraste. Como você vai valorizar a vida? É porque tem a morte. Como você valoriza o dia? A noite faz você valorizar o dia. A doença faz você valorizar a saúde. A doença faz você valorizar a saúde. Então é a lei do contraste. Essa é a lei, né, chamada lei do contraste. Então tem que ter um mal para você valorizar o dia. Outro dia alguém estava me questionando. Por que tem todas essas coisas no mundo, tanto sofrimento? Se Deus sabia tudo, por que deixou isso acontecer? É para revelar a bondade de Deus, para revelar quem você é. Senão nós seríamos apenas marionete na mão de Deus. Né? Você não teria o livre-arbítrio. Você não teria escolha, se Deus não permitisse você escolher. Você tem que nascer nesse mundo, escolher o seu caminho, né? Mostrar quem você é. Deus sabia tudo, mas ele não poderia chegar ali e não deixar as coisas acontecerem. Esse mundo todo hoje está apenas mostrando os atributos de Deus. Como que Deus seria o Salvador se não tivesse ninguém perdido? Como Deus seria o curador se não houvesse ninguém doente? Então tudo isso é para manifestar o que Deus é e também o que você é. Seria justo eu chegar lá no céu e falar: você vai ser condenado porque você fez tal coisa. Mas Senhor, eu nunca fiz nada. Não seria justo de Deus. Então Deus ele teve que deixar cada coisa acontecer. Ah, mas por que acontece assassinato na terra, mortes e todas essas coisas? Tudo isso é necessário. Hoje talvez você não perceba, não entenda isso, mas um dia, naquele grande dia, você vai entender e compreender todas as coisas. Então vida significa uma existência. Então, se tua benignidade é melhor que a vida. Então o que poderia ser melhor?
Porque só Deus tem a vida eterna. Só Deus tem a vida eterna. Se pudermos captar isso corretamente agora, será fácil vermos o grande quadro de Deus colocado na nossa frente. Como que um dia tudo não é Deus. Tudo não é de Deus. Como que um dia tudo que não é de Deus desaparecerá e perecerá e irá embora. Então, gente, tudo que não é de Deus um dia vai acabar. Tudo que não for correto, a doença vai acabar. A tristeza, a morte, tudo vai acabar um dia. Tudo que não é de Deus um dia vai ter um fim. Agora, tudo que teve um princípio tem um fim. Não há nada que já começou que não tenha um fim. Mas algo que não tem um princípio não tem fim. E somente Deus é o único que nunca teve um princípio. Ele não teve nenhum começo de dias, nem fim de anos. E portanto temos que nos tornar parte de Deus através do nascimento para vivermos e termos uma existência eterna. É por isso que o inferno, o lago de fogo, né? Mateus 25, 41 fala isso. O lago de fogo, o inferno foi preparado para Satanás e seus anjos. Se ele foi preparado, teve um começo. Como que vai ser eterno então? As pessoas parecem que não creem na palavra. Por isso que fala que essas coisas que não enquadram com a palavra de Deus. E portanto temos que nos tornar parte de Deus. Nos tornar parte de Deus. Através do nascimento. Para vivermos e termos uma existência eterna. Por isso que Paulo ali naquele dia, que a morte veio para tomá-lo, veio aquele homem ali com aquela coisa na mão para matá-lo, porque Paulo foi decapitado. Então Paulo olhou para a morte chegando ali, vou te pegar, Paulo. Então Paulo falou, morte, aonde está teu aguilhão? Sepultura, aonde está a tua vitória? Tragada foi a morte na vitória. Paulo não estava com medo da morte quando ela veio, porque você lembra a história do mundo. A morte sempre aterrorizou as pessoas. A morte vinha e matava, destruía os grandes ateus do mundo. Quantos deles não falaram? Teve um ateu que falou assim, se Deus existe, vou marcar no meu relógio 1 minuto e eu vou cair morto aqui. E ficou ali. E passou 1 minuto e nada aconteceu com ele. Então ele gargalhou, riu de Deus. Mas por que Deus deixou acontecer? Porque a Bíblia tinha que se cumprir. Falou que viriam nos últimos dias os escarnecedores. Mas no dia que ele morreu, diz a história, que ele gritava completamente e falava, Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. No dia da morte. Porque enquanto a pessoa está com saúde, cheia de vida, ela é orgulhosa, jactanciosa, mas quando ela cai ali, no leito da morte, caído ali sem ter o que fazer, o que falar, nem poder falar não pode, nem agir, nem pensar, nada disso ele pode fazer, né? Nada ele pode fazer. É a segunda era da igreja, Apocalipse 3 ou 2, não me recordo, mas a primeira era é Éfeso, então você vai encontrar a segunda era da igreja, que é Esmirna, que está aí. Tem 7 cartas de Apocalipse, Apocalipse capítulo 3, acho que começa depois do 3, fala, carta da igreja a Éfeso, depois a segunda carta, carta da igreja Esmirna, segunda carta, carta da igreja Pérgamo, depois a quarta é carta da igreja a Tiatira, eu quero a segunda carta. Apocalipse 2 e 3, ali fala das cartas, que era a segunda carta e o último versículo que fala sobre quem vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Esse é o versículo. Quem vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Sabe, no finalzinho, em cada era, no finalzinho tem a recompensa dele, né? E quem vencer não receberá o dano da segunda morte. Então a morte sempre tem, realmente, causado muitos danos na terra. As pessoas têm tentado tudo que podem, mas não conseguem vencê-la. E assim foi todos os profetas. Todos os profetas
fizeram muitas coisas, mas quando a morte chegou, onde está, filho? Segunda carta à igreja de Esmirna. Lá no finalzinho, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Como que as pessoas podem dizer então que não tem a morte? E se você for em Apocalipse, capítulo 20, capítulo 20, Apocalipse, versículo 14 diz: E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então a segunda morte é o lago de fogo. Estou falando da morte da alma. É a segunda morte. Então a morte tem vindo através das eras. A morte tem vindo através das eras no Velho Testamento. Tem vindo ceifando as vidas. Até que chegou em Jesus Cristo. E a profecia de Davi dizia, né? Isso é em Salmo 16, se não me falha a memória, diz que o Messias, Davi fala, não deixará a sua alma no Hades, nem deixará que seu corpo veja corrupção. E sabemos que a corrupção do corpo começa em 3 dias. Então, o Messias teria que ressuscitar dentro de 3 dias. Quando Jesus chamou Lázaro da morte, em João capítulo 11, São João 11, fazia 4 dias que Lázaro estava indo para algum lugar, ou estava em algum lugar. O corpo dele já estava corrompido. Então, ele não era o Messias. Porque o Messias não poderia estar morto mais do que 3 dias. Porque 3 dias começa a corrupção do corpo. A primeira coisa que cai é o nariz. A primeira coisa que cai é o nariz. Então nós sabemos que Lázaro já estava nessa condição. Quando Jesus chegou na porta, ele chamou: Lázaro, sai do sepulcro. E todos ficavam ali olhando, mas um homem chama o outro para sair do sepulcro, ele 4 dias morto. Mas Jesus não era simplesmente um homem. Você vê isso lá no barco aquele dia, quando ele acalmou o mar. Acalma-te, mar, vento, para-te. E obedeceram a voz dele. Por quê? Porque ele era o Criador. Os apóstolos ficaram naquela emoção tão grande que ajoelharam e adoraram. E disseram: quem és tu? Quem é esse homem? Que até o mar e o vento lhe obedecem. Então, enquanto ele estava dormindo, ele era o homem. Mas depois que ele se pôs de pé e chamou e mandou ali a natureza se acalmar, era o Criador, era Deus. Jesus era 100% homem e 100% Deus. E quando ele estava cansado ali, dormindo ali, ele era o homem cansado. Mas quando ele chamou, ele ordenou para que a natureza acalmasse, já não era mais o homem, ele era Deus. Então Jesus era 100% homem e 100% Deus. E aqui em Salmo 16 nos fala a profecia do Messias. O seu corpo não veria corrupção. Salmo 16. Vamos ver aqui o que fala nessa profecia de Salmo 16, se é isso mesmo. Se não for, Salmo 16, vamos ver aqui. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor: tu és o meu Senhor, não tem outro bem além de ti. Digo ao santo